Então, turma, vamos aí para o final da nossa segunda aula com o terceiro tema, o Anticristo. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, verso 3. E nós estaremos dando continuidade aí e encerramento da aula de hoje dentro dessas três temáticas. Diz assim o texto, 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Pois bem, logo após o arrebatamento, inicia-se a grande tribulação na terra, e nesse momento, na terra, a Trindade Santa estará atuando. Pelo fato do mundo entrar em colapso, surgirá um homem que nós chamamos na escatologia de o anticristo, né? Quem é esse anticristo? A Bíblia vai dizer que o anticristo será um homem comum, nascido de mulher. João ouviu subir do mar, conforme está em Apocalipse 13:1, né? A besta que subiu do mar, a primeira, isto é, do meio do povo, conforme está em Apocalipse 17:15 e Isaías 17:12 e 13. Ele estará vestido de poder e um grande preparo demoníaco de proporções jamais vistas, conforme está em Apocalipse 13:2 e 4 e Apocalipse 16:13 e 14. Vamos lá para o slide. Diz assim: a manifestação do anticristo no cenário mundial ocorrerá em três etapas. Primeiro, os antecessores do anticristo, o espírito do anticristo e a pessoa do anticristo. Os antecessores estão no mundo desde o tempo de Caim. O espírito vem se manifestando desde o primeiro século. A pessoa somente surgirá no cenário da história quando a igreja do Senhor for arrebatada. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 6 ao 8. Então, mediante essa colocação, nós podemos entender que a pessoa do anticristo, como um homem comum, um grande líder, ele só poderá surgir após o arrebatamento da igreja. Existem outras visões que alguns até dizem que o anticristo já está em nosso meio. Entretanto, a sua manifestação enquanto pessoa, segundo a escatologia, nós entendemos que só poderá ser manifesta após o arrebatamento da igreja. Três coisas que lhe ajudarão na sua vida marcada pelo engano. Então nós vamos observar aí que três coisas estarão se destacando aí. Primeiro, o sinal, está em Apocalipse 13:16, que diz assim: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal. Viu aí? Então ele vai dar um sinal. Nós entendemos que o Apocalipse, na sua magnitude, é um livro de selo e de assinalação. Em muitas de suas passagens, vemos todo o exército da besta assinalado em suas testas. Por exemplo, Apocalipse 13:16 e 17, Apocalipse 14:9, Apocalipse 16:2 e Apocalipse 19:20 e por fim 22:4. A segunda coisa que lhe ajudará o anticristo na sua vida marcada pelo engano é o nome, conforme está em Apocalipse 13:17, que diz: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta. Então nós podemos entender o seguinte, que em toda a extensão da Bíblia, o nome exprime a realidade profunda do ser que o carrega.
Por isso, a criação só está completa no momento em que a coisa trazida à existência recebe nome. E a terceira e última coisa que nós podemos entender que ajudará o anticristo na sua vida marcada pelo engano é o número, Apocalipse 13:17 ainda, que diz: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então observamos aí essas três coisas que ajudarão a sua vida marcada pelo engano. Então, essa sombria figura do anticristo aparece em muitas partes da Bíblia. No livro profético de Daniel, ele é o desolador, a abominação desoladora, o chifre pequeno, o rei feroz de cara, o príncipe que há de vir e o rei que fará conforme a sua vontade. Né? Então nós temos dentro da Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, passagens que vão relatar sobre a figura do anticristo enquanto um ser humano. Quais são os nomes e títulos do anticristo? Primeiro, anticristo, né? Contra Cristo, antagônico, né? 1 de João 2,18. Paulo chama ele de o homem do pecado, 2 Tessalonicenses 2,3. Isaías vai chamar ele de destruidor, Isaías 16,4, 5. E Daniel, como eu já disse, príncipe que há de vir, Daniel 9, 26 e 27. E João chama ele de a primeira besta, né? Apocalipse 13, 11. Então vimos aí que esses são os títulos do anticristo. Quem será o anticristo? Primeiro, será um grande orador, Daniel 11, 36. Quando a gente fala no orador, ele dá-se a entender que ele terá um poder persuasivo de lavagem cerebral, conseguirá manipular a mente de muitas pessoas. Entendemos que esse período é um período de caos, de desolação, de colapso da humanidade em todas as áreas: financeira, política, social, religiosa. Então ele terá uma influência na sua eloquência, tá? Por isso que ele vai atrair muitas pessoas para si. Segundo, que ele será um gênio empresarial com a marca, né? A marca que no Apocalipse é o 666, é um número, mas é uma grande marca, né? Hoje no mundo empresarial, quem lança uma grande marca e essa marca conquista a sociedade, ele é um gênio, né? Da marca, como a Microsoft, a Apple e etc. e tal. Apocalipse 13, 16, 17 vai dizer: e por fim, quem ele será? Um grande líder político, né? Apocalipse 17, 11, 12, Apocalipse 13, 5, Daniel 7, 7, 8 e Daniel 11, 25. Porque ele será um grande político? Ele conseguirá unificar, né, numa única liderança, né? O nome disso é imperialismo humano. Isso já é bíblico, na época de Nirode, né? Lá em Babel, ele já tentou implantar o imperialismo humano, ele ser um grande líder mundial e político daquela nação naquela época. Então, assim, quem ele será? Um grande orador, um gênio empresarial, que ele vai lançar uma grande marca para controlar toda a humanidade, e um grande líder político, onde ele vai resolver as questões políticas, porque haverá grandes acordos diplomáticos, né, de povos e nações com esse grande líder chamado Anticristo. O que ele fará? O que o Anticristo fará nesse período aí? Primeiro, ele fará um pacto com Israel por 7 anos, Daniel 9, 27, principalmente para a reconstrução do templo. O maior sonho dos judeus é voltar às práticas da antiga aliança, reconstrução do templo, voltar aos rituais e cerimoniais do templo. E até hoje eles nunca conseguiram, porque hoje a mesquita de Omar, né, o grande templo que está lá, não é judeu, é muçulmano. Então ele fará um pacto com os judeus, com Israel, cessará a guerra no Oriente Médio e prometerá a reconstrução do templo para que os judeus possam fazer adoração a Jeová.
Segundo, controlará o Oriente Médio, está em Ezequiel capítulo 38, capítulo 39, né? Ali o berço da civilização, né? Grandes conflitos existem lá, de questões de ordem religiosas, políticas. Terceiro, controlar um bloco político no Ocidente, Apocalipse 17, 12. Quarto, tentará destruir Israel, né? No final da grande, né, do segundo período da grande tribulação, ele vai tentar dizimar os judeus, está em Apocalipse 12. E, por fim, controlará todas as nações, né? Daniel 11, 36 e 37 e Apocalipse 13, 16. Quais são as atividades religiosas do anticristo? Podemos destacar, primeiro, controlará o sistema religioso e político do mundo. Apocalipse 17, versos 16 e 17. Letra B. Outra atividade religiosa do anticristo, será adorado pelos homens. 2 Tessalonicenses 2,4, Apocalipse 13, 3, 4 e 8. Letra C. A outra atividade religiosa do anticristo promoverá iniquidade e apostasia. 2 Tessalonicenses 2, 3, 8 ao 12, Apocalipse 13, do 1 ao 18 e Apocalipse 14, do 9 ao 13. Por último, proferirá terríveis blasfêmias, Daniel 7, 25, Apocalipse 13, 5. Ou seja, no começo da primeira fase da grande tribulação, ou da primeira parte, que são os 3 anos e meio, ele vai demonstrar uma pessoa boa, coerente, amigo da religião, mas no final ele se declarará promovendo maiores iniquidades e apostasia contra o Deus de Israel, né? E aí ele se demonstrará o iníquo, né? O homem do pecado, o abominável. Vamos para o próximo slide. E aí eu fiz aí um resumo sobre a pessoa do anticristo, né? Não dá para a gente descortinar tudo sobre o anticristo, né? Existem bons livros para a gente poder estudar muito mais, e aí nós vemos aí que ele será um ser muito inteligente, conhecedor de ciência, conhecedor de religião, será também um grande líder político, como eu já disse anteriormente, um grande orador, como já foi dito anteriormente também, né? Poder de persuasão. E aí ele vai usar dessa sua inteligência e da sua oratória para fazer lavagem cerebral na mente das pessoas. Será conhecedor de religião e se sentará no templo de Deus. Isso é aquela questão que logo após ele permitir que os judeus possam fazer a reconstrução do templo e volte ao sistema de rituais e adoração, ele então entrará no templo e se assentará no lugar de Deus, tomando posição como de Deus. É nesse exato momento em que realmente os judeus se darão conta de que fez um pacto com o anticristo, porque os sinais que ele fará no período da grande tribulação serão sinais que convencerá os judeus de que ele é o verdadeiro Messias. E aí nós vamos observar que os judeus então se darão conta do grande erro que eles cometeram nesse período da grande tribulação. Será adorado pelos homens, controlará as nações, né, juntamente com o falso profeta, que ajudará ele a fazer com que os homens lhe adorem. Será terrivelmente derrotado por Jesus. Aí será na próxima aula, nós vamos falar sobre a batalha do Armagedon, né? Apocalipse 19, 19, 21. Ele será derrotado por Jesus no final da grande tribulação, como nós iremos falar posteriormente.
O anticristo terá o auxílio do falso profeta que não atrai a glória para si, apenas conduz os homens para ele, assim como o Espírito Santo conduz pessoas a Cristo. João 16, 13 e 14. Esse falso profeta chama os homens a se arrenderem ao anticristo, viu? Então a trindade satânica estará atuando, né? O dragão, que é o diabo, a besta, né? E o falso profeta. A besta é o anticristo e o falso profeta é imitando o Espírito Santo. O dragão imitando a Deus e o anticristo imitando a Cristo. Será também um líder religioso, como nós já falamos, né? Apocalipse 13, 13. Terá poder para dar a vida. Olha só. Ele terá poder para dar a vida. Apocalipse 13, 15. Né? E por fim, forçará todos a usarem a marca da besta. Apocalipse 13, 16 e 17. Então podemos observar que o anticristo ele será vencido por Cristo no final, ou melhor, em sua segunda vinda. Nunca devemos nos esquecer de que o poder de Cristo é absoluto, definitivo e total. Nesse período, milhões de pessoas ficarão impressionadas e enganadas por este líder altamente convincente por não lhe darem a devida importância à palavra de Deus, nem terem amor à verdade. Lembrando que a igreja do Senhor Jesus Cristo, levada, comprada com seu precioso sangue, não precisa temer o anticristo, pois quando ele se manifestar, a igreja já terá sido arrebatada. E por fim, no final da grande tribulação, Satanás congregará muitas nações no Armagedon sob o comando do anticristo e guerrearão contra Deus e o seu povo numa batalha que envolverá o mundo inteiro. Então será a nossa próxima aula, que nós estaremos tratando com relação à batalha do Armagedon, julgamento das nações, né? E logo depois de tudo isso entraremos no milênio e depois o trono final, né? O juízo final, o trono branco. Então que Deus nos abençoe. Encerramos a nossa segunda aula de hoje com essa temática do anticristo e aguardamos que os irmãos então mandem as suas perguntas. Deus abençoe a todos, tenham uma boa aula e um bom dia em Cristo Jesus. Amém.